Continua a grande confusão, debate, discussão em torno das políticas, das decisões tomadas por Donald Trump. Então a gente precisa voltar a esse assunto para tentar esclarecer um pouco o que está acontecendo. Tudo isso começou, a gente pode dizer, com um trabalho publicado pelo atual chefe do Conselho Econômico de Donald Trump. O nome desse chefe, desse consultor, é Stephen Meyer. E ele publicou um trabalho cuja essência é a afirmação de que comércio exterior, movimento de dinheiro e poder militar, tudo isso está interconectado, formando um todo. E o Stephen Meyer apresenta o problema fundamental dos Estados Unidos hoje. É que o dólar, a moeda americana, é usada como moeda de reserva por todo o mundo. O resultado disso é que isso fortalece o dólar. Como o dólar fica forte, é mais barato você fabricar coisas em outros países. Os Estados Unidos compram essas coisas de outros países, importam, isso gera um déficit comercial e que acaba aumentando a dívida americana. Então, ter moeda de reserva, ter a sua moeda como moeda de reserva mundial é bom porque te dá poder, mas ao mesmo tempo resulta em déficit comercial e aumenta a sua dívida externa. Esse é o problema fundamental que Donald Trump tenta resolver. Os conselheiros econômicos de Donald Trump também dizem que um problema da economia americana é que ela ficou viciada em depender de gastos do governo. E agora ela vai ter que passar por um período de detox. E é isso que a gente está vendo nesse momento. Eles dizem que é preciso passar de uma economia movida pelo governo para uma economia movida pelo mercado. Porque a estratégia antiga de aumentar o governo, aumentar as despesas do governo e emitir dívida para poder cobrir essas despesas não funciona mais. Donald Trump e o seu secretário do Tesouro têm repetido muito que o foco deles é recuperar o padrão de vida que a classe média americana já teve um dia e que foi erodido por essa valorização do dólar, pela desindustrialização dos Estados Unidos e foi erodido pelo efeito China. E eles dizem, olha, essa história do mercado de ações é chato, mas não nos preocupa tanto. O secretário de Tesouro americano dá um dado impressionante. Ele diz o seguinte: 88% das ações em bolsa nos Estados Unidos, elas pertencem a 10% dos americanos. 50% dos americanos não têm ações, só têm dívidas. Então, é isso que está no centro da política de Donald Trump. A economia americana centrada em finanças abandonou a manufatura. E aí, para determinadas coisas críticas, como remédios, navios, chips para computador, os Estados Unidos dependem de importações. O secretário do Tesouro americano disse uma coisa muito importante. Ele disse que essa queda que tem acontecido nas bolsas americanas não está só relacionada com as políticas de Donald Trump. Ele lembrou que essa queda começou ainda no ano passado, logo após o anúncio pelos chineses do lançamento de uma plataforma de inteligência artificial chamada DeepSeek. Então foi isso que precipitou esse movimento de venda nas bolsas americanas, que muita gente dizia que estava sobrevalorizada. Então, esses são os fundamentos da estratégia de Donald Trump. A equipe de Donald Trump também lembra, olha, a gente está lidando com a China. A China não tem um sistema econômico parecido com o dos Estados Unidos. Na verdade, muita gente diz que a China, para fazer acontecer o seu milagre econômico, ela dependeu de mão de obra escrava, de empréstimos subsidiados pelo Estado chinês e de uma série de barreiras não tarifárias. O que a China também fez foi desvalorizar a sua moeda. E isso tornou as exportações chinesas
muito mais competitivas. Agora, tudo isso é manipulação das variáveis econômicas por parte do governo chinês. Isso não é livre mercado. O governo do Donald Trump também faz um argumento muito interessante, com o qual nem todos os economistas concordam. Eles dizem que o processo de imposição de tarifas seria absorvido em parte pelos países dos quais os Estados Unidos importam. Isso seria devido a um processo de valorização do dólar que acompanharia essas tarifas. Bom, isso, eles dizem o seguinte, isso significaria que o consumidor americano veria um pequeno aumento de preços como resultado da imposição de tarifas, porque a maior parte das tarifas seria absorvida pelos países que exportam para os Estados Unidos. Então, o que a gente tem com esse panorama é o que muita gente está chamando de Acordo de Mar-a-Lago. Seria um rearranjo do comércio internacional, das finanças internacionais, que teria dois componentes. Primeiro é manter o dólar como moeda de reserva internacional. Os Estados Unidos não abrem mão disso por causa do poder que isso dá a eles. Mas, ao mesmo tempo, os Estados Unidos querem evitar a criação de déficits comerciais persistentes e reindustrializar os Estados Unidos. Muitos economistas dizem que esses dois objetivos, manter o dólar como moeda de reserva e ainda assim reindustrializar os Estados Unidos, muitos economistas dizem que esses são dois objetivos incompatíveis, que um conflita com o outro. O ponto final, central, da estratégia do Donald Trump está expresso naquele slogan de campanha. Make America Great Again. Faça a América grande de novo. Essa é a estratégia de Donald Trump. Colocar os Estados Unidos de volta em uma posição hegemônica que os Estados Unidos já teve um dia. A economia é apenas uma parte dessa equação. É sempre bom lembrar o aspecto de segurança nacional, que muita gente esquece quando discute essas coisas, né? Isso sempre chamou a minha atenção, porque desde que esse fenômeno do milagre chinês começou, eu me questionava. E fiz essa pergunta a muitos amigos. Mas como é que vocês agora acham uma boa ideia fabricar tudo na China? Porque a China é uma ditadura comunista. Não importa a forma com a qual eles vistam, né? Não importa o discurso, não importa a narrativa. Importa a realidade. A China tem um sistema político totalitário. O Estado chinês intervém onde ele quer. Ninguém tem propriedade privada de verdade na China. Como é que o Ocidente pode confiar a manufatura de coisas que são vitais para os nossos países para uma ditadura comunista? E isso tem um papel muito importante na estratégia de Donald Trump. Donald Trump entende isso. Além de, quando você coloca indústrias de volta nos Estados Unidos, você cria empregos, você aumenta a arrecadação de impostos internos, mas, acima de tudo, você trata de um problema de segurança nacional. Esse ponto é muito mal compreendido pelos críticos de Donald Trump. Então é sempre importante a gente lembrar, a principal arma de guerra dos Estados Unidos sempre foi a sua capacidade industrial. Os Estados Unidos venceu a Segunda Guerra Mundial essencialmente porque eles produziam muito mais equipamento do que os seus inimigos. Na Segunda Guerra Mundial, durante a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos tinham uma tal capacidade de produção naval que eles construíam um navio cargueiro por dia. Era um navio cargueiro do modelo Liberty, chamado os Liberty Ships. Os Estados Unidos construíam um navio cargueiro por dia. Hoje, a China tem uma capacidade de construção naval 200 vezes maior que a dos Estados Unidos. Não, vocês não viram errado, não. 200 vezes maior que a dos Estados Unidos.
Para vocês terem uma ideia, apenas um único estaleiro chinês tem mais capacidade do que todos os estaleiros americanos somados. E aí a gente entende um elemento central da política de Donald Trump. Se você pegar um mapa do mundo, olhar os Estados Unidos, do outro lado do Oceano Pacífico está a China. E se um dia acontecer um enfrentamento entre os Estados Unidos e a China, de onde os Estados Unidos vão comprar o seu equipamento? Eles vão ter que ter a capacidade de produzir isso. Portanto, na estratégia de Donald Trump, segurança nacional tem um papel essencial.